Olá, bom dia, feliz segunda-feira para você, uma excelente semana. Hoje é dia então de anunciarmos aqui o início da metodologia CSPE Business. Então venho aqui divulgar para você a disponibilidade do treinamento CSPE Business, bem como a consultoria. E nessa semana especificamente vou estar falando aí sobre os 4 pilares da metodologia CSPE Business, dando um pequeno resumo sobre cada uma dessas etapas para que você conheça um pouco mais e, havendo interesse de levar essa metodologia para dentro da sua organização, eu estaria aqui de prontidão para te atender. E hoje, especificamente, eu vou te falar sobre a primeira etapa da metodologia CSPE Business. Mas antes de entrar, de fato, na metodologia, quero antes me apresentar. Meu nome é Marcelo Chaves, tenho 18 anos de atuação no mercado de vendas. Sou formado em logística e pós-graduado em gestão estratégica de negócios. Então tenho atuação aí já no mercado de óleo e gás, onde foi meu grande laboratório em vendas, e por conta dessa experiência, know-how, estudo, cheguei a esse momento de anunciar essa metodologia que foi criada para ajudar os vendedores, gerentes comerciais a alcançar os seus objetivos de uma forma mais organizada, célere e objetiva, eficaz. Então, o método CSPE Business ele tem 4 pilares. Nesses 4 pilares, cada etapa tem uma abordagem, uma ação. A primeira etapa é C de coleta, a parte de coleta. A segunda, seleção. A terceira, a parte de planejamento. E a quarta etapa, a execução daquilo que foi coletado, selecionado, enfim, planejado dentro dessa abordagem de negócios, cujo objetivo principal é fazer vendas, fazer negócios, fechar contratos e, obviamente, gerar dinheiro, lucro para a sua organização. E hoje eu vou estar falando rapidamente aqui sobre os pilares que precisam ser observados ou os critérios que precisam ser observados na etapa de coleta. Então é muito comum os vendedores entrarem até às vezes por uma questão de ansiedade, de urgência de fazer o resultado, já adentrarem direto no planejamento e partir para a execução. O que ocorre quando isso é feito sem antes observar a etapa de coleta e seleção? Esse planejamento ele tem que ser um planejamento muito frágil e podendo comprometer a execução e o sucesso do projeto como um todo. Porque você tem poucas informações acuradas, bem trabalhadas, e isso faz que você tenha muito retrabalho e tenha que recalcular várias vezes a rota. Para que isso seja evitado ou ao menos mitigado, é muito importante que você observe a fase de coleta, bem como a fase de seleção. E hoje, falando especificamente sobre a fase de coleta, eu quero elencar 4 critérios que você precisa observar para que você faça uma coleta de informações bem estruturada e que te sirva de subsídio, base, para que você transcorra no projeto muito mais acomodado, muito mais confortável e preparado. Então vamos lá para esses 4 critérios. Primeiro critério, você tem que observar e levantar, melhor dizendo, as informações da carteira de projetos. Quais são os projetos que existem no segmento que você vai atuar? Seja mineração, seja óleo e gás, qualquer que seja o segmento. Quais são os projetos? Quais são as grandes oportunidades, as grandes demandas? Faça uma lista, elenque isso, organize isso de forma que você consiga compreender e fazer depois uma investigação, fazer depois uma seleção bem estruturada. Segundo critério, quais são os contratos? Quais os donos desses contratos? Quais as empresas que detêm esses contratos? Porque, obviamente, se você tem ali uma quantidade de contratos, de projetos ali naquele lugar, naquele segmento, haverá licitações. E essas licitações terão os seus ganhadores, que serão os donos desses contratos durante um certo tempo. Depois, terceiro e muito importante, é você saber quais são os donos dos projetos. Quem são as pessoas que vão tocar esses projetos? Então, os project owners, essas pessoas são engenheiros, são gerentes de supply chain, são pessoas que estarão tocando, liderando os projetos, que podem ser 1, 2, 3, normalmente são várias pessoas, porque estamos falando de projetos grandes,
E então deve ser feito essa coleta de informação. E a quarta e última critério que você deve observar é o budget. Qual o orçamento que está destinado para esses projetos? Então, esses 4 critérios precisam ser muito observados nessa fase de coleta. É claro, abrindo um parênteses aqui, que nós estamos falando, o método CSPE Business, ele é criado para o modelo de vendas B2B e de vendas complexas, de grandes vendas. Então, você que está inserido nesse mercado, gerente de conta, developer business, vendedores técnicos que estão inseridos no mercado, cuja sua missão é trazer grandes negócios, fechar grandes contratos, desenvolver relacionamentos com empresas, representando a sua organização, você venha nos seguir, venha conhecer melhor sobre o método CSPE. A partir de agora estarei divulgando, falando um pouco mais sobre esse método, e após você participar e conhecer toda essa trilha da metodologia CSPE, eu estou à sua disposição para você marcar uma visita na sua organização, fazer uma call, conhecer mais, saber qual é o meu plano para apresentar para você. Claro que isso é feito customizado, o projeto tailor-made, eu preciso conhecer qual é a sua demanda, a sua organização, para a gente construir aí uma proposta que possa fazer sentido para você e para a sua organização. Então, até o próximo vídeo, onde estaremos falando sobre seleção. Uma semana excelente. Trabalhe seu sucesso. Você é o maior responsável pelo sucesso. Vamos